irmãos, bom dia. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Mais uma manhã de escola dominical, nesse dia lindo de sol que o Senhor nos dá, a semana que Ele nos deu. Temos que agradecer, irmãos, agradecer pelo fato de estarmos aqui, a fidelidade do Senhor Jesus para conosco e mais uma IBD abençoada para edificar a minha vida, edificar a sua vida. Sempre eu peço, né, a Deus para que Ele dê paz, dê alegria ao seu coração, esteja presente aí no seu lar, para que você possa esquecer os problemas da semana e que possamos realmente ouvir a voz do Senhor. E hoje também é um dia de festa, temos aniversariantes. A nossa irmã Meire, agora logo no início, está agradecendo a Deus pela vida da Lorena, que hoje completa 20 aninhos. Lorena, um beijo da IBD, de EC de Agronomia para você, que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É com muita alegria, né, que nós comemoramos os 20 aninhos da Lorena. E hoje a diaconisa Cristina também, completando mais um aniversário. Um beijo, Cris. Deus abençoe, que nessa manhã de domingo desça uma unção sobre a sua vida espiritual, sua saúde física e emocional, sejam aí renovadas pelo Senhor Jesus. Domingo de festa, irmãos, e aos demais aniversariantes também, durante a semana, e seja também no dia de hoje, que eu não tenho conhecimento. Um abraço carinhoso, que Deus abençoe a todos os aniversariantes. Amém? E, queridos, nós completamos essa semana, né, no dia 19 de agosto, completamos 166 anos de congregacionalismo brasileiro. Amém? Enviamos aí, né, vimos nos grupos toda a nossa história. Nós somos gratos a Deus por ter usado servos e servas do Senhor para iniciar esse trabalho, mas que Deus hoje levante homens, mulheres, né, que sejam usados e usadas por Deus nesse século tão difícil. Mas hoje o papel e a caneta estão nas nossas mãos. Hoje somos nós que somos responsáveis para continuarmos essa história tão linda e que possamos continuar a escrevê-la com amor e com fidelidade ao Senhor Jesus. Amém? Então, eu convidei hoje nosso colaborador fiel aí da IBD, que nunca me diz não, convidei o licenciado Rafael para ele trazer essa palavra, né, alusiva a essa data tão importante, ok? Nós vamos começar orando, né? Vamos agradecer a Deus por tudo, pela vida da Lorena, também da Cristina, pela sua vida, entregando esse domingo tão importante, que é o domingo do Senhor, nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos abençoar. Feche seus olhos nesse momento e logo após o licenciado Rafael. Senhor, nós te agradecemos muito, Pai. Nosso coração está alegre, porque mais um domingo nós estamos aqui, te buscando, te adorando e dizendo, Pai, que queremos ouvir a sua voz, que queremos ser servas e servos teus, fiéis, e que tu possas continuar nos usando, Pai. E que possamos, com muito amor, continuarmos a escrever a história da nossa denominação, através de um verdadeiro avivamento, através de uma vida, Senhor, de retidão a Ti e de trabalho também, de evangelização. Desponte esse amor, Pai. Ó Espírito Santo, acenda essa chama nos nossos corações. Te agradecemos pela vida da Lorena. Muito obrigada pela vida dessa jovem. Que, Senhor, ela seja sempre uma serva tua, que toda a armadilha do inimigo forjada sobre a vida da Lorena seja repreendida em nome de Jesus. Que a Lorena, Pai, possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo, que ela sempre tenha o coração disposto na tua casa, e te agradecemos pela vida da Meire, abençoe toda a sua família. Colocamos também a vida da diaconisa Cristina em suas mãos, abençoe a tua serva, a sua casa, os seus anseios, e que ela possa, Senhor, receber um renovo de ti nesse momento. Coloca a vida dos nossos irmãos, todos que estão aqui conosco na IBD, colocamos o regresso da IBD presencial no dia 5 de setembro no teu altar, que seja uma bênção, que alcance, Pai,
os teus servos e as tuas servas, e que tudo esteja debaixo da sua aprovação. Receba esse domingo de EBD, Pai, no teu altar. Abençoe o licenciado Rafael, que vai estar falando agora, que ele possa falar através de ti, e depois também colocamos a vida do pastor Samuel, Pai. Os cultos também, que começaremos também hoje às 17 horas, que teu servo seja usado e fortalecido por ti. Em nome de Jesus, nós entregamos esse domingo e as nossas vidas em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pai. Licenciado Rafael, tem a palavra. Agradecer mais uma vez a Sandra pelo convite. É muito bom estar aqui falando nessa manhã com vocês. E hoje é um dia especial, né? A gente vai comemorar, está comemorando 166 anos da congregacionalismo. E eu queria estar convidando a vocês antes de falar um pouco do Ministério de Cali, a ler um texto lá em Atos, no capítulo 8, da história de Filipe, a partir do verso 26. Eu vou ler o verso 26 até o verso 30, depois queria ler com vocês o verso 39 e o verso 40. Então, em Atos, no capítulo 8, vai dizer assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho, encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candence, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e volta para sua casa. Sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Aí agora, o verso 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passava. Então, esse dia é um dia legal, de 166 anos do congregacionalismo, porque um homem e a sua esposa se dedicaram na pregação do evangelho. Esse homem é o Dr. Cali, que a gente sabe bastante, ouve sobre também a sua esposa, Sarah Cali. E o Dr. Cali, ele chega no Brasil em 10 de maio de 55, de 1855, e ele era de origem presbiteriana, não muito apegado a organizações denominacionais. Para você ter ideia, no começo, quando ele desenvolveu algumas igrejas, uma no Rio e outra em Recife, eles chamavam apenas de igrejas evangélicas. E assim foi a Igreja Evangélica Fluminense e a Igreja Evangélica Pernambucana. O nome congregacional ele se torna presente lá por volta de 1916 apenas, quando as igrejas já tinham se reunido, as igrejas brasileiras com as igrejas em Portugal, para formar essa entidade denominacional. Então, o Ministério de Cali é marcado por uma informalidade e foi extremamente criativo no seu tempo. Ele estabeleceu um plano de evangelização que tinha por base usar a Bíblia como livro de texto básico. Ele também tinha grande rede de relacionamentos com padres, médicos de um bispo católico bastante conhecido. Fazia através da medicina, da farmácia, a sua obra social na sociedade. E também utilizava os espaços privados da sociedade também para a propagação do evangelho. Ele utilizou o jornal da época, ele também se apropriou de cultos domésticos, da própria escola dominical, ele utilizou-se também de comportagem
e exerceu influência na sua época. Propagou o evangelho de maneira tremenda no seu contexto, porque foi um homem que soube ver de Deus e se amoldar ao seu tempo, mas que nunca negociou a sua mensagem. Então, através desse texto aqui de Atos, da ação de Filipe através do Espírito Santo, eu vejo algumas semelhanças que Cali se apropriou como verdades e que hoje, cada vez mais, nós precisamos colocar isso como destaque em evidência na nossa caminhada cristã. E essa primeira verdade que eu enxergo é que precisamos saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. Filipe ele sai de um avivamento da cidade de Samaria e vai simplesmente para o deserto por orientação divina. E eu acredito que com o avivamento individual, com o avivamento coletivo que vai vir sobre a IEC de agronomia, vai acontecer isso. Deus vai dar direcionamentos às pessoas para desenvolver esse ministério eficaz de maneira privada, de maneira pública. Então, quando tem uma frase que diz assim: quando o homem se interessa por Deus, logo descobre que Deus também se interessa por ele. O eunuco estava lendo as Escrituras e Deus ele envia um intérprete para ajudá-lo naquela interpretação. Então, Deus tira Filipe da multidão e envia para evangelizar uma única pessoa. Então, para Deus, uma única pessoa tem um grande investimento. Ele, eunuco, era um alto oficial da rainha de Candence. E Candence é um título. Significa que ela era uma representante do rei naquele momento. E ele era como se fosse um ministro das suas finanças. E ele foi, depois de ter uma informação melhor sobre quem era a pessoa de Cristo, ele, cheio de alegria, vai até a sua pátria, até os etíopes, e anuncia esse evangelho, ao qual ele tinha descoberto com mais profundidade. Então, eu queria falar para você aqui nessa manhã, para você investir no discipulado dessa pessoa que você tem pensado desde a semana passada. Que você invista nessa pessoa que às vezes está longe por algum momento, mas que Deus pode fazer com que você venha ir até ela daqui mais para frente. E ela pode ser um Billy Graham da vida. Ela pode ser esse africano que leva o evangelho a um grande povo que não tinha conhecimento da salvação. Uma segunda verdade que eu vejo também nesse texto é que nós precisamos ir lá fora, onde os pecadores estão, para levá-los a Jesus. Então aqui foi dada uma ordem a Filipe, e Filipe ele obedece prontamente a essa ordem. Vai dizer lá no verso 30 também, para que ele viesse se aproximar do carro. Um significado que eu quero trazer aqui para a gente é que a gente precisa fazer uma ação fora do santuário, nas estradas, nos espaços de convivência fora da igreja, nos lugares públicos. Trata-se de nós colocarmos esse evangelho sobre rodas, em prática. Isso, às vezes, vai exigir de nós, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto, nós também revermos os nossos métodos de transmissão do evangelho e até, em alguns momentos, adquirir alguns conhecimentos dos aspectos culturais à nossa volta. Mas Deus, nessa manhã, está dizendo para você, vai lá fora e testemunhe. Corra, como ele diz a Filipe. Essa mensagem é urgente para a nossa família, para nossas amizades à nossa volta e para o nosso trabalho. Mas, às vezes, infelizmente, com tanto tempo de evangelho que nós vivemos, a nossa tendência é diminuir esse círculo de amizade fora da igreja. E aí, com isso, também nós não pregamos o evangelho. E é isso que Deus tem colocado no meu coração nessa manhã, é para dizer para a gente fazer isso com mais ênfase. Ir lá fora, onde os pecadores estão, e levá-los a Jesus. Como
Felipe fez. Em um determinado momento da minha vida, isso se tornou uma coisa bem forte, porque eu vivia, né, num ambiente de igreja e tal, e em Santa Cruz, não sei se vocês conhecem ali no centro, perto do Banco Itaú, aqueles bancos que tem por ali, tem um grande círculo de moradores de rua. E isso mexeu muito com o meu coração quando eu passava lá e para ir no banco, ou com minha mãe fazendo algumas compras e tal. E até que um dia fui impulsionado para estar levando algumas coisas para eles, algumas roupas, chamei alguns amigos para fazer isso. E também com isso, porque a gente não é bobo, a gente prega o evangelho. Então eu pude desfrutar e entender que, por mais que a gente saia da nossa zona de conforto, se a gente se apropriar disso, Deus, a gente vai ver a mão poderosa de Deus ao nosso lado e a gente pode desfrutar do companheirismo dele nessa saída de passividade. Então eu quero te convidar para isso. Naquele momento, mesmo jovem, eu pude desfrutar de algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, assim, de encontrar moradores de ruas que vinham da favela, do Rola, do Cesarão, e que tinham orado para que Deus viesse a falar com eles naquela noite. E eu fui a resposta de oração deles. Tinha momentos que drogados passavam por alguns momentos difíceis lá de segurança e eu pude também ajudá-los e passava por poucas e boas também, mas foi momentos bons porque via a mão de Deus naquele lugar. Então, eu quero te convidar nessa manhã também a sair desse desconforto, porque a gente vai ver com mais clareza, a gente vai adquirir maturidade e a gente vai ter mais confiança em Deus, no agir dele na vida das pessoas e através da nossa vida. Mas a terceira verdade é que nós precisamos estar abertos a uma nova direção do Espírito Santo. No verso 39 e 40 eu vejo isso. Vai dizer que a tradição diz que o eunuco volta para sua terra e evangeliza a Etiópia. Aquele homem cheio de alegria não fica somente com o evangelho para ele, mas ele pode compartilhar com os etíopes. E Felipe, da mesma forma, ele foi dirigido a novos horizontes. O Felipe ele podia pensar assim: eu fui chamado para ser um evangelista no deserto, da estrada. Mas ele, pelo contrário, ele não engessa o método, mas ele se abre para a agenda de Deus. Ele agora, depois de década, por um vento do Espírito Santo, é encontrado em outros campos, outras áreas, outras frentes, e em novos horizontes. 20 anos depois, Filipe é encontrado em Cesareia, servindo a Deus ainda como evangelista, em outros lugares. Então, eu quero chamar você também, que às vezes a gente fica engessado, fazendo décadas a mesma coisa, no mesmo método, dentro da igreja, como servo, de modo geral. Mas Deus, às vezes, nos chama a não negociar a palavra, mas rever os nossos métodos, rever diante do que nós estamos vivendo no hoje, porque hoje nós vivemos no século XXI, não vivemos mais no século XX. Então, Filipe, por exemplo, ele prega em determinado momento um evangelismo pessoal, em outro momento um evangelismo em massa. Em determinado momento ele prega para um público de Samaria, mas depois prega para um público totalmente diferente, prega para um etíope, um africano, um rico. Então a gente tem que estar aberto a esse vento do Espírito Santo, de acordo com a realidade em que nós fomos inseridos e ao qual nós fomos chamados. Então, nessa manhã, muito legal nós comemorarmos esses 166 anos do que um homem, uma mulher se colocaram à disposição para fazer, e a gente pode ver isso na Bíblia, né? Através de Filipe.
e também soube investir em vidas, e também foi lá fora em favor dos pecadores, não ficou somente num templo, num lugar onde ocorreu um avivamento, mas do avivamento ele foi chamado para pregar o evangelho, mas que também esteve aberto para uma nova direção do Espírito Santo. E eu queria estar orando nesse momento para isso, para que Deus venha cada dia mais colocar no nosso coração que nós venhamos a priorizar aquilo que Ele prioriza. E Ele prioriza vidas. Então, que nós venhamos a orar constantemente pelas vidas que estão se achegando cada vez mais em agronomia, pelas vidas que estão em volta aqui de Seropédica, e buscar oportunidades intencionais para que nós venhamos a desempenhar essa pregação do Evangelho, seja com as ferramentas que Deus nos tem disponibilizado, seja ação social, através da criatividade das mídias, seja lá o que for que Deus tenha te dado como ferramenta. Mas também sempre buscando uma direção do Espírito Santo para que nós venhamos a não ficar engessados, mas sempre entrando na dinâmica de Deus para a nossa vida. Então, eu não fiquei fazendo isso a minha vida inteira lá. Em um determinado momento da minha vida, ainda mais entrando para o seminário, trabalho, eu busquei a direção de Deus para ver como é que ia ficar aquela coisa. E eu senti sugestivamente do Espírito Santo que ele me falou basicamente assim: Rafael, pede qualquer coisa aqui em relação à direção. Não que ele ia me dar qualquer coisa, mas que eu se sentisse à vontade naquele momento para pedir um sinal, ele me daria o sinal. E orando assim, nesse tempo, eu geralmente acordava cedo, orava para ir evangelizar, e nessas minhas orações eu pedi que ele, como sinal, me viesse a me acordar de madrugada. E eu botava um horário assim, 3h33 da madrugada, que ele viesse me acordar. Se fosse um sinal para que eu viesse a continuar a levar a pregação lá para o pessoal do centro de Santa Cruz. E assim foi na noite posterior. Eu acordei 3h33 da manhã. Aí depois, na outra noite, eu pedi para que ele viesse a me acordar lá para as 2h42 da manhã, mais ou menos. E horário exato eu acordei 2h42 da manhã. E depois eu botei meu relógio para despertar uns segundos. Aí eu falei, me desperta, hoje eu não lembro muito bem, me desperta lá para 4h32, e quando eu olhar o relógio está com 16 segundos. E assim aconteceu de eu acordar também no mesmo horário. E eu entendi que era para eu continuar pregando o evangelho naquele momento para aqueles moradores de rua, de Santa Cruz. Mas teve um momento que ele falou que deveria cessar. Então, hoje eu te convido para você também buscar essa direção especial do Espírito Santo aí que você tem, que nós temos um Deus que fala, um Deus que responde, um Deus que quer fazer muito mais através da nossa vida. Então, vamos orar nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer nesse momento pelas vidas que estão aqui e pedir que o Senhor nos ajude a priorizar aquilo que o Senhor prioriza, Pai. E nós sabemos que o Senhor prioriza vidas. Então, nos ajude a priorizar a nossa família, pregar o Evangelho para as pessoas que não estão com conhecimento de Ti, que precisam ser salvos, e nos ajude também a ir lá fora, Pai, em busca daquelas pessoas também que fazem parte dos nossos círculos de amizade, do nosso trabalho, e de forma intencional, Pai, pregar o Evangelho para eles, discipulá-los, inseri-los, Pai, no Teu corpo. Então, nessa tarde, Pai, nessa manhã, aliás, nós te pedimos pelo Teu direcionamento. Nós pedimos, Espírito Santo, que aonde o Senhor soprar, que aí que nós venhamos aí, Pai.
Então, nos ajude a fazer sensíveis à tua voz, nos ajude a fazer sensíveis ao teu direcionamento, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo, que nós sabemos que o Senhor é um Deus que fala. Então, nessa manhã, nós te agradecemos por tudo, por esses homens, o Caleb e a sua esposa, por tudo que eles fizeram e por tudo que o Senhor tem nos capacitados a dar continuidade a fazer nesse tempo. Senhor, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra edificante, que reflexão oportuna nessa data, né, irmãos? Muito obrigada, Rafael, por sempre estar conosco e que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu ministério, abençoe a sua casa. Muito obrigada, Deus abençoe. Pastor Samuel, com a palavra nesse momento. Graça e paz, irmãos. Muito bom sempre falar do Dr. Caleb, porque realmente ele estabeleceu um tempo de vanguarda na pregação do Evangelho aqui no Brasil, através da sua dedicação. Como o Rafael bem disse, ele é um exemplo para a questão de pequenos grupos, investimento em discipulado, né? Há uma matéria no seminário chamada Missiologia Caliana, e essa matéria fala a respeito das estratégias que o Dr. Caleb estabeleceu aqui no Brasil. E aí nós podemos ver de que aquilo que as igrejas fazem hoje, ele fazia com muita graça, com muita unção, muita dedicação, que é a questão desse investimento no evangelismo, no discipulado, na procura também de alcançar pessoas estratégicas da sociedade, por isso que ele era um grande amigo do Dom Pedro II. E aí nós pedimos a Deus que a nossa denominação, as igrejas, possam estar retomando com força esse legado do Dr. Caleb, e assim nós teremos, sem dúvida alguma, um avanço numérico espiritual bem maior do que nós estamos experimentando. Mas nós também podemos ver de que Deus tem um plano para a nossa denominação, 166 anos, tem passado no teste aí do tempo, e porque Deus então deseja que nós possamos estar dando continuidade ao legado do Dr. Caleb. Hoje nós estaremos dando continuidade, né, à nossa reflexão aqui sobre sendo um crente de verdade. Nós estamos falando aquilo que os judeus chamavam de atos de justiça, né, esmola, oração e jejum. E eu vou, então, agora compartilhar aqui a tela para que nós possamos estar dando continuidade ao nosso estudo, né? Hoje falando sobre a questão da oração, especificamente. No Sermão do Monte, nós vemos a ênfase de Jesus de não estar colocando a proibição, tanto na questão das esmolas e nem também na questão da prática da oração e do jejum. Vemos Jesus com cuidado, né, de estar estabelecendo a questão tanto da prática das esmolas, como da oração e do jejum, como alguma coisa verdadeira, fruto da intenção do coração, de completamente envolvimento com isso. Porque a ênfase de Jesus também no Sermão do Monte é que nós não sejamos como os escribas, fariseus, hipócritas religiosos, e nem também ser como os pagãos, né, que vivem como se Deus não existissem. E quando buscam a ajuda de Deus, é como se estivesse entrando num jogo, né, com a incerteza se serão ouvidos e respondidos. Por isso que ele coloca aqui, né, no Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que Jesus está reforçando aqui é de que nós não devemos estar
nos mostrando de forma forçada que somos piedosos, né? A Bíblia vai dizer, então, dessa questão também da ênfase da busca da devoção pessoal e privada. Por isso a ênfase, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, esse texto aqui está diretamente ligado à questão da hipocrisia religiosa, né? Logo depois, ele vai ensinar, então, como os discípulos deveriam orar, né? E ele vai, então, mostrar como deveria ser a postura de um crente verdadeiro diante da oração com o conhecimento prático do Senhor Jesus. E aí, então, ele vai estar dando para nós esse tremendo conteúdo do Pai Nosso, que é chamada também a oração do Pai Nosso, né? Em algumas Bíblias também oração dominical. Vai dizer assim, verso 9 em diante: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, então, nós podemos perceber que a ideia de Jesus aqui era estar dando para os discípulos argumentos para que eles pudessem estar orando com qualidade, intensidade e verdade. E eu quero, então, te incentivar a você prestar atenção nisso. Ele está dizendo aqui de que a oração não pode ser hipócrita, a oração não deve ser mecânica, a oração não deve ser um mantra, porque a orar de forma mecânica, hipócrita ou como um mantra é um desperdício pelo potencial que a oração tem, né? E aí, no Sermão do Monte, ele está mostrando para nós, através do Pai Nosso, a força profética de uma oração verdadeira, né? E essa é a ênfase. Nós temos, como seres humanos, que está convivendo e até mesmo inseridos em algumas áreas, né? Por exemplo, nós estamos, como crentes, inseridos na área de religião, né, e cristianismo. Nós temos esse envolvimento. E todos os seres humanos, de uma certa forma, eles estão envolvidos nessa questão dessa área da vida, dessa área do dia a dia, que também tem espaço para a espiritualidade. E nós, como crentes, devemos entender de que, inseridos nessa área, nós precisamos estar tendo uma postura profética e uma atitude profética. E o Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, traz esta possibilidade. Talvez já tenha se passado na sua mente o questionamento, né? Quais são os verdadeiros objetivos da oração, né? A oração, né, que algumas pessoas afirmam, né, que move a mão de Deus. Tem outras pessoas que vão dizer de que orar é só para que nós possamos estar aprofundando o nosso relacionamento com Deus. Mas nós podemos ver pelo Pai Nosso, quando a Bíblia fala venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, estabelece que, através da oração, há um estímulo para que a vontade de Deus seja feita na terra, né? E aí, então, essa era a dúvida também dos discípulos. Como é que eu posso orar de uma forma mais eficaz, né? Por isso que no texto paralelo que eles pedem para Jesus, ensina-nos a orar. E essa oração dava para eles identificação com Jesus, e essa oração, né, da forma correta, da forma como Jesus ensinou, dava para eles também a possibilidade de ter mais impacto. E eu creio que
você, né, é muito interessado nisso, porque nós temos essa arma poderosa da oração, podemos usá-la de uma forma melhor, e talvez a sensação de muitos é de que eles não sabem orar, não sabem orar como você possa ser mais efetivo. É verdade que a Bíblia diz, né, de que a gente não sabe orar como convém, mas o texto está dizendo ali que, porque não sabemos orar como convém, podemos obter a ajuda do Espírito Santo para que, através desse auxílio, a nossa oração possa ser eficaz. A palavra ali, quando diz que nós não sabemos orar como convém, não é para que nós possamos estar nos acomodando e dizendo, eu não sei orar mesmo, né? Não. Ali está falando para te estimular a você a crer na ajuda, no auxílio do Espírito Santo, para que você possa realmente ter um potencial de oração mais forte. E eu acho que isso é um assunto muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque tem muitas coisas que estão à nossa volta que elas não vão mudar, né, no sentido natural. Elas precisam ser confrontadas, né? Elas precisam receber uma voz de reforma, elas precisam receber uma palavra vinda diretamente do céu, né? E uma forma, então, de você estimular, então, a vontade de Deus na terra é através da oração. O pastor David Wang Shu, que é pastor da Igreja do Evangelho Pleno na Coreia, né, que chegou a ter 1 milhão de membros. Quando ele esteve no Brasil, os pastores perguntaram para ele qual era a razão do sucesso do seu ministério. E ele, então, falou de que o sucesso do ministério dele era oração. E ele também fala de que ele aprendeu, né, de que a oração do Pai Nosso é mais do que uma oração para ser repetida. Na verdade, ele discerniu que é um esboço de oração, né? E aí, então, ele tem a oração do Pai Nosso como tema das suas orações, e ele fala que, fundamentado no Pai Nosso, ele passa 3, 4 horas orando. Houve também um pastor chamado Larry Lear, que lá dos Estados Unidos, que ele resolveu fazer um movimento de oração com os adolescentes. E ele conseguiu colocar 1 milhão de adolescentes orando publicamente, né? E interessante de que depois ele escreveu um livro até, bem interessante o livro, o nome do livro é um questionamento, nem uma hora, né, fundamentado naquele texto que Jesus fala para os discípulos que nem uma hora eles puderam estar orando e vigiando com ele, né? E aí ele também usa o Pai Nosso como esboço de oração, né? Nós temos hoje várias pessoas que usam o Pai Nosso como um mantra, né? Por exemplo, quando nós vamos em alguns círculos assim e aí está num momento de sepultamento, né? Aí usa-se o Pai Nosso como um mantra, muitas vezes. As pessoas, às vezes, também no seu período devocional, usam o Pai Nosso repetindo as palavras. E é lógico que essas palavras por si só, elas têm poder porque fazem parte da Bíblia Sagrada, mas há um potencial muito maior quando você descobre o Pai Nosso como um esboço de oração, né? Como alguma coisa que pode dar para você a possibilidade do impacto maior, né? De você ter uma oração profética, te estimular você também ter uma atitude profética, porque nessa área, então, né, é que envolve a questão das religiões e o cristianismo, né, para que haja um diferencial entre a verdade da palavra de Deus e as demais religiões, precisa, então, sair esse som da reforma da nossa boca, e o Pai Nosso, então, ele foi estabelecido por Jesus com esse propósito, né? Quando a afirmação Pai Nosso que estás nos céus, né? Muito interessante o fato de que Jesus, no Sermão do Monte,
ele chama Deus de Pai, de Abba, Paizinho, que era uma inovação na questão da intimidade com Deus, né? E os judeus, então, não usavam essa terminologia, mas para Jesus, então, sair daquela ação mecânica do judeu de orar 3 vezes por dia, mas que era orações completamente mecânicas, como o muçulmano também faz, né? Jesus, então, começa a introduzir, né, a palavra Abba, uma palavra hebraica, significa paizinho, né? E então nós podemos perceber de que Jesus então já vai dizendo então de que a oração deve estimular a nossa intimidade com Deus e devemos chegar a Deus através da oração como filhos e filhas, né? Então isso tira um pouco aquela questão da formalidade, nos dá a possibilidade então de uma conversa franca, aberta, né, com Deus, né? Então, porque essa ênfase dessa entrada como filho, como filha, dá força profética à nossa oração, né? Você chegar diante de Deus e você reafirmar para você, né? Porque Deus já sabe, eu sou teu filho, eu sou tua filha, tu és meu pai, né? Meu pai celestial, né? E aí você aprende, então, a invocar a manifestação do Pai Celestial na terra dos viventes, né? E você falar, o Senhor, então, que está nessa posição de soberania, o Senhor que tem poder, o Senhor que tem pureza, se manifesta aqui na terra dos viventes, faça a diferença, que todos saibam que Tu és Deus, né? E aí você pode, assim, agora fazer uma reflexão, se é nesse nível que você chega diante de Deus, né? Ou se você chega diante de Deus constrangido, desanimado, né? Ou você vai para um encontro com o teu Pai Celestial, com aquele que pode todas as coisas, com aquele que de verdade te ama, né? Que tem uma aliança contigo, né? E você precisa, então, ter uma aliança também com ele. E aí você chega nessa convicção de que ele não é o teu juiz, ele é o teu pai amoroso, né? Então, eu quero desafiar a você a desenvolver isso, né? A você, então, estar nessa área que envolve religião, que envolve devoção, você possa chegar mais perto de Deus, porque essa é a intenção de Jesus, a passar para nós o Pai Nosso, né? Dizendo para nós que o momento devocional é um momento do encontro do Deus que é o teu Pai com seus filhos e com tuas filhas. Então, que é um momento então em que você pode ficar certo de que ele te aceita, de que ele te envolve, de que ele te abraça, de que ele quer te dar também o melhor, né? Porque a Bíblia fala que nós, como maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E aqui, então, tem que jogar fora toda a formalidade, toda a teoria teológica, que você fala, eu sei disso há muito tempo, mas você pratica isso, né? O teu momento devocional, o teu momento de oração é um momento vivo, se é que ainda há espaço para isso, porque tem muita gente hoje que tem tanta coisa para fazer que esse momento devocional ficou sem graça. E ficou sem graça também porque você talvez não tenha esse conhecimento dessa verdade, né? Que essa verdade não explode no teu coração, essa verdade não te contagia, de você saber, meu Deus é o meu Pai, né? E ele está numa posição de destaque, mas ele me ama. Ele deseja, então, que eu possa estar trazendo a manifestação dele para a terra dos viventes, né? E ele tem uma posição de muito destaque porque ele está no céu, né? Ele é forte porque ele está no céu, ele é o maior de todos porque ele está no céu, né? E ele é meu Pai. E aí depois, então, né, a segunda expressão é santificado seja o teu nome, né? E aqui, então, Jesus estava querendo passar para eles sobre a decisão de santificar o nome de Jesus através da obediência, né? E aí isso, então, se transformar, né, num propósito de você estar sendo canal para que o nome de Jesus, o nome de Deus, possa ter boa fama nessa geração, através do teu testemunho, né? Através também
da sua relação com Ele através da oração profética, né, onde você crê naquilo que de verdade a Bíblia diz, né? E aí o nome de Jesus, o nome do Deus vivo deve estar acima de todo nome. E você então falar que esse nome merece ser reverenciado, merece ser honrado, merece ser glorificado. E enfim, então isso vai dando argumento para que você possa ter, né, o Pai Nosso como aquela música inspirativa que você coloca para que você possa se quebrantar diante de Deus. Então, quantas coisas você não pode tirar desta verdade, Pai Nosso que estás nos céus, né? E depois, santificado seja o teu nome, né? E você, então, afirmar no seu período devocional, decidimos santificar o seu nome, proclamando, fazendo conhecido, o invocando em todos os lugares, fazendo o poder desse nome prevalecer nos lugares de densas trevas espirituais, nos ambientes espirituais pesados, porque tu pode dissipar todo o mal quando o seu nome é invocado. Isso não ser apenas frases de efeito, mas isso ser, então, algo profundo no seu coração. Talvez aí na tua casa agora, aí, né, o lugar esteja pesado, você convive às vezes em lugares pesados, e você então usar essa arma de dizer santificado seja o teu nome, que o teu poder possa prevalecer nos lugares de densas trevas espirituais, nos ambientes espirituais pesados, porque tu pode dissipar todo o mal, quando o seu nome é invocado, né? E aí depois disso vem o teu reino, né? E eu fico pensando então que quando o reino de Deus chega, o céu de bronze é quebrado, né? Há poder então em Deus para quebrar o céu de bronze, o céu fechado, a tirar a indiferença, né? E aí você então falar profeticamente, quebra o céu de ferro, destrua toda a resistência espiritual, toda a organização da maldade, né? Que os principados e potestades, espíritos dominadores sejam destruídos, caiam por terra os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa de Deus, seja estabelecida a casa de Jacó. Naquele texto lá vai dizer então que há uma ligação direta entre os céus e a terra, através então de algo espiritual, sobrenatural, mas que isso deve ser então também percebido, né? No caso de Jacó, ele teve um sonho. No nosso caso, através da percepção da palavra, da nossa experiência dia a dia, né? E nós falarmos para Deus, então, que na nossa relação seja estabelecida essa escada de Jacó, aonde os anjos sobem e descem, né? Aonde a porta dos céus é estabelecida como lugar aberto para que você possa entrar lá e a glória de Deus possa ser estabelecida, né? Então, você percebe, então, de que o Pai Nosso tem essas características de dar para você argumento, de dar para você firmeza, de levar você a estar sendo um instrumento para que haja um som de reforma, de transformação, né? De você, então, falar para Deus de que é possível trazer a realidade do céu localizada para a terra, né? E de que você quer ser instrumento disso. Você não vê isso apenas como uma possibilidade, né? Você está vendo isso como um recurso que Deus está dando para você. E aí, então, você vai se aprofundar dizendo que a atmosfera de glória que o Senhor tem lá no céu, né? Porque lá no céu a Bíblia diz que ao redor do trono há anjos, serafins, querubins, seres viventes, 24 anciãos, né? E você falar então, né? E eu estou orando para Deus fazer isso, trazer esta atmosfera de adoração para a igreja, para o nosso período devocional, né? Que a gente então deixa um pouco o ativismo, vai para os pés do Senhor e fica ali, né? E aí então que essa atmosfera possa se conectar com você agora, né? Na sua casa, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, né? Venha o teu reino, né? Venha o teu reino, venha o teu reino sobre Seropédica, venha o teu reino sobre a sua família, venha o teu reino sobre a universidade rural, venha o seu reino sobre as pessoas que convivem com a gente, venha o teu reino, né? Que essa atmosfera de Deus venha sobre nós. Esse é o desejo de Jesus ao passar para eles essa expressão, venha o teu reino. A palavra reino, né? No original tem a ideia também de soberania.
né? Quando fala a expressão reino de Deus, está falando da soberania de Jesus sobre o pecado, a soberania de Jesus sobre a morte, a soberania de Jesus sobre as doenças, a soberania de Jesus sobre a tentação, né? E quando Jesus fala, então, venha o teu reino, ele está estabelecendo a possibilidade de você, então, estar sendo um instrumento para trazer essa verdade para o local onde você está inserido, né? E aí depois ele continua dizendo, seja feita a tua vontade, né? Aí você pode aproveitar esse momento e dizer, eu decido submeter a minha vontade, a vontade boa, perfeita e agradável. Eu renuncio ao meu eu interior, a minha vaidade, o meu orgulho e decido tomar a minha cruz. E decido tomar a minha cruz. Decido colocar a mão no arado e não olhar para trás, né? E isso, então, quando é fruto de convicção, quando sai da tua boca, sai como um som de profecia, sai como um som de impacto. As pessoas percebem de que você está falando a verdade, né? Que aquilo ali é algo que está vindo diretamente do céu, entrou no teu coração e está saindo pela sua boca. Então, eu quero sugerir a você de que você possa até usar, né, essa aula da escola dominical que está sendo gravada, para que você possa exercer a partir de agora no seu tempo devocional, para que você possa ter uma direção, né? E usar, então, né, as frases do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você mesclar com essas argumentações que eu estou te ajudando aqui, para que você possa ter um período devocional mais vivo, né? E você vai ver, então, que essa verdade vai entrando na sua vida, né? E aí isso vai começando a te mudar por dentro. E aí você não fica só na expectativa que as coisas que estão por fora possam ser mudadas. Sabe por quê? Porque você vai perceber que vai ser uma questão de tempo. Se você muda por dentro, as coisas que estão à sua volta começarão a mudar, né? Você pode ter certeza disso. Você também vai ser uma pessoa sensível à voz de Deus e vai poder, então, estar sendo usado por Ele para a glória do nome dEle, né? Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? E você, então, estabelecer aqui, como até a irmã Oscarina falou um pouquinho antes, né? Recebo a porção completa do meu maná, né? E nós podemos ver que Deus tem esse compromisso de dar para nós o suprimento das nossas necessidades. O povo lá ficou maravilhado no deserto, né, com a sua alma satisfeita, com o sobrenatural divino, né, que você também possa também entrar nesse nível aí, né, ficar com a sua alma satisfeita, com a plena intervenção divina na provisão das suas necessidades. E aí o tempo de crise estabelece a necessidade, então, de que alguma coisa sobrenatural aconteça, né? E aí, então, nós podemos entrar num novo nível de relacionamento com Deus, de confiança, né? E aí repreendemos, então, a potestade que traz falência, que traz destruição, que traz miséria, que precisa ser confrontada, né? Porque a Bíblia não dá base para uma teologia da prosperidade como nós vemos aí, mas a Bíblia dá para nós a possibilidade de nós entrarmos num nível em que aquilo que Deus estabeleceu para o nosso desígnio possa chegar até nós, né? E você, então, dentro do desígnio que Deus estabeleceu, se você precisa de um carro, o carro vai chegar. Se você precisa de um espaço geográfico, o espaço geográfico vai chegar, né? Se você precisa de pessoas que estejam à sua volta e que sejam capacitadas para que você possa dividir tarefas, isso vai chegar. Porque aí, quando você está inserido no propósito de Deus, né, e você, então, adquire essa postura profética, aquilo que você precisa para que o seu desígnio possa ser estabelecido vai acontecer. Não é o que você quer, né, não é do jeito que você quer, mas aquilo que você precisa de verdade vai acontecer. E você não vai precisar viver mendigando e nem também vivendo abaixo daquilo que você precisa, ok? Então, aprenda o princípio aí do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E hoje, nesse domingo,
receba a porção completa do maná de Deus, né? E também fique maravilhado como o povo de Deus ficou no deserto, com a sua alma satisfeita, com o sobrenatural divino, que assim também seja sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E agora, então, ele vai falar, né? Não nos deixes cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal. E aí, então, há uma conexão da necessidade da batalha espiritual, né? De você vencer a batalha espiritual. E aí, nesse pedaço, a palavra de Deus está dizendo assim, que você possa tomar uma postura, né? E pedir ajuda a Deus para que os demônios não tomem vantagem sobre você. O Espírito Santo não permita que você também venha falhar na sua missão. Que você também aprenda a não ouvir as acusações do inimigo, né? E que você possa ser bem-sucedido no enfrentamento do pecado. E é na segunda parte, quando ele diz, mas livra-nos do mal, a palavra mal ali no original é poneros, o maligno, o diabo. E aí você está dizendo, então, me faça prevalecer na batalha espiritual, me faça fazer diferença onde eu estou, ao ponto de que a realidade em que eu estou inserido seja transformada, onde os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso sejam vencidos em nome de Jesus, né? E nós podemos perceber, então, de que assim você vai poder estar realmente fazendo diferença. No meio dessa declaração, daqui a pouquinho a gente vai refletir sobre isso juntos, vai falar também de que você precisa receber o perdão completo, né, e definitivo, que foi dado para nós através lá do sacrifício de Jesus, e resolver também estender o perdão que por graça você recebeu a todas as pessoas que você tem ofendido. Parece que isso aqui também é uma barreira na vida de muita gente, né? A falta de perdão tira a convicção da oração. E aí você até fala assim que você tem consciência que precisa perdoar, mas não chegou nesse nível. E a Bíblia fala que você também deve chegar nesse nível também pela fé, né? Não significa dizer que você precisa colocar essas pessoas num raio de ação, de intimidade contigo, onde você deve abrir a sua casa para que essa pessoa possa causar um novo mal para você. Você libera essa pessoa e você então vai viver a sua vida de uma forma em paz, e quando você tiver condições, né, e Deus pedir para que você possa ajudar essa pessoa numa necessidade real, e essa pessoa pedir ajuda a você na base daquilo que seja o que comer, o que beber, né, aquilo que de verdade é necessário, você então vai fazer isso com o coração livre. E tanto você como uma pessoa vai estar livre de toda a cadeia, e o seu nível de intercessão profética vai aumentar cada vez mais, né? E aí no finalzinho vai dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? O reino, a soberania, o poder, a condição de trazer para a terra manifestações que mudem o estado de coisas, né? E isso tudo a Bíblia vai dizer reino, poder, né? Glória, né? Manifestação do poder divino, né? A sensação de você estar na presença de Deus. E a Bíblia vai falar de que isso tudo pertence a Deus de uma forma eterna, né? Que ninguém pode arrancar isso dele, é dele, né? E ele compartilha as manifestações dessas coisas conosco, né? E aí, então, eu queria colocar para você, então, a ênfase aqui do Pai Nosso. Tem duas ênfases. A primeira ênfase nessa questão da oração, Jesus está falando, cuidado para que nós não sejamos hipócritas, que possamos estar tentando passar uma espiritualidade para as pessoas que nós não temos. E isso é visível, né? Até os não crentes conhecem bem isso, porque eles detectam com rapidez hipocrisia, até porque eles usam essas armas muitas vezes. Então, um crente hipócrita é muito fácil de reconhecer, né? E Jesus, então, vai dizer para nós de que também, quando há essa postura, o galardão é perdido.
Depois, na segunda etapa, quando ele fala da oração dominical, ele está dizendo assim: não vamos perder o potencial da oração por causa da hipocrisia. Não vamos perder também o potencial da oração porque temos uma postura de viver como os pagãos, como se Deus não existisse. Não vamos desperdiçar o poder e o potencial da oração com mantras. E nem vamos fazer também oração mecânicas. Vamos fazer oração profética, né? Vamos fazer oração que realmente brotem do profundo do coração, que confronta o diabo, que glorifica a Deus. E esse é um dos sentidos da palavra oração no original, né? Um encontro com Deus e um confronto com o diabo, né? Então, nós podemos perceber que essa aqui, né? E hoje eu não dei oportunidade para ninguém estar falando, foi exatamente para que eu pudesse completar o raciocínio, né? E colocar em vocês, né, esse desejo de orar com mais intensidade, orar também fundamentado na Bíblia. E também, né, nós podemos perceber de que a orientação de Jesus para aquele momento era de confrontar religiosos hipócritas, né? Hoje nós podemos perceber de que muita gente que convive num contexto de igreja, né, tem uma espiritualidade superficial, né? E isso aqui não é um julgamento, é constatação, né? E também na questão da oração falta um pouquinho conhecimento prático do que aquilo ali de verdade gera, né? E qual deve ser a postura? A postura é que você precisa se conscientizar de que Deus deseja que, através da sua vida, saia um som de reforma, né? E que você está inserido num contexto onde há oposição e que você, então, muitas vezes tem que empurrar as coisas erradas através dessa postura profética, ok? E uma das armas para que você possa exercer isso é você aprender a usar a oração do Pai Nosso como um esboço, né? E isso fazer, então, com que a sua argumentação e o seu momento devocional possa ser realmente mais impactante. É claro que a espiritualidade ela é medida por Deus prioritariamente, mas os resultados dela é visto, né? E aí que você possa adquirir essa capacidade profética, né, de estabelecer também, a partir de hoje, como modelo, né? E nós falamos muitas vezes assim, a oração modelo. É modelo por quê? Porque ela é um esboço, né? Porque ela traz para nós a possibilidade de entrar na presença de Deus e de também desfrutar das manifestações na Terra de forma profética, de forma verdadeira. Quando você entra nesse nível, não vai demorar muito, se você perseverar, as coisas que estão à sua volta vão mudar, em nome do Senhor Jesus. Ela disse que uma vez ela leu naquele livro Bom Dia Espírito Santo, acho que é do Benny alguma coisa, né? Benny Hinn. A respeito de piqueniques com Deus, que seria uma experiência de oração extraordinária, fora do comum. Aí ele dizia que isso não é com frequência concedido. E ela entendeu na época que essa seria uma iniciativa de Deus para se apresentar a nós. A pergunta dela é: tem possibilidade de todas as orações serem piqueniques? Ou realmente esperamos a iniciativa divina como um presente que ficamos felizes em receber nas nossas orações diárias? Beleza, boa pergunta. O Benny Hinn, né, ele teve uma experiência pessoal dele, e talvez essa seja uma dificuldade, que muita gente, às vezes, tem uma experiência pessoal e ela quer generalizar, né? Então, nem sempre a oração vai ser um piquenique, né? Por quê? Porque tem oração de guerra, né? Tem momentos de guerra, tem momentos em que você chama Deus para conversar e tem momentos em que Deus chama você para conversar, né? Uma das pessoas da Bíblia que nos ensina muito sobre a oração é Abraão. E Abraão, né, algumas vezes, ele foi chamado por Deus. O Rafael falou, né,
de que ele chama Deus para conversar naquela questão de desenvolver uma missão, e ele fala para Deus, então, de que ele estava querendo evangelizar e tal, e que ele queria, então, o respaldo divino para aquela ação missional. Então, ele chamou Deus e falou, Deus, eu preciso que o Senhor me dê direção, porque eu não quero lá apenas de boca para fora e falar do evangelho. Eu quero ter impacto. Eu quero saber se o Senhor também vai me respaldar nisso e se eu estou no centro da tua vontade fazendo isso. E aí, então, ele propõe para Deus chamá-lo, porque ele vai dizer assim, maluco, ele vai falar assim, me chama 2h33 da manhã, me chama, depois da outra vez, me chama 1h32 da manhã. Ele podia arredondar isso e falar, me chama 3 horas, me chama 4 horas. E quando o relógio despertava exatamente nessa hora, era Deus chamando o Rafael. Então, a gente tem que aprender no recurso da oração de que Deus é meu pai, eu posso falar com ele na hora que eu sentir necessidade, ou até na hora que eu tiver vontade. Não é isso? E ele, como meu pai também, ele pode falar comigo na hora que ele bem entender. Então, eu creio de que o Benny Hinn estava querendo dizer é que a experiência da oração era uma experiência prazerosa, que deveria ser assim sempre. Mas eu quero, então, dizer, Tamires, para você que nem sempre vai ser uma oração piquenique. Vai ter uma hora que vai ser uma oração de guerra. Vai ser uma outra hora que vai ser um momento de ajuste de conta, em que você vai ter que ouvir do pai, então, de que você precisa mudar em algumas áreas, é uma conversa um pouco mais difícil. Então, a gente precisa só estar entendendo isso, de que a Bíblia nos incentiva a orar sempre, sem esmorecer. A Bíblia nos incentiva a ter um tempo de qualidade na presença de Deus. Isso precisa ser feito diariamente. A gente aprende isso com Davi, por exemplo. Aí você vê o potencial de Davi na questão das vitórias de suas batalhas, e até mesmo quando ele caía, então ele tinha o recurso de estar na presença de Deus o tempo inteiro. Então, a Bíblia também fala para a gente orar sem cessar. Então, nós aprendemos de que a questão, de uma postura de oração deve ser a marca registrada de um homem, de uma mulher que quer de verdade fazer diferença nessa terra. Agora, nem sempre esses encontros vão ser encontros de festa, mas eles precisam ser diários, eles precisam ser proféticos, eles precisam ser de qualidade, eles precisam ser intensos. E essa é a questão. Senão, nós temos uma postura um pouco acomodada de dizer assim, ou de falta de conhecimento, de que se Deus quiser me chamar para oração, que ele me chame, Ou quando tiver vontade, eu vou orar. E parece-me que a Bíblia não coloca desse jeito. A questão do Benny Hinn é que parece que ele estava querendo dizer de que a oração, a experiência da oração pode ser muito proveitosa, você ser prazerosa, E vai ser. Mas ela também tem alguns momentos de que ela é guerra, Ela é um momento intenso, mas que ela deve ser feita todos os dias com um tempo de qualidade muito intenso. Aí tem algumas pessoas que falam assim, não, pastor, eu passo o tempo todo ligado com Deus. Beleza, joia. Mas fora isso, você tem que ter um tempo de qualidade na presença de Deus. Senão Jesus não dizia aos discípulos, nenhuma hora vós podeis vigiar comigo, É interessante assim, de que, olha só como Jesus fala, nenhuma hora, ele fala 60 minutos para ele de oração era o mínimo, E nessa correria toda que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas não têm condições de ficar, às vezes, nem 5 minutos, ou não tem nem consciência, ou pensa que não pode. Mas nem sempre a oração vai ser oração piquenique, ela vai ser de guerra e ela precisa ser sempre profética, ocupar um espaço também na nossa privacidade, ser uma marca registrada do nosso dia a dia, na nossa rotina.
Ok. Ao longo desse tempo, eu já vi muitas pessoas surgirem com alguma novidade, alguma fase, alguma terminologia, né? Um modismo para um momento. Correto. E a gente só precisa buscar em tudo isso aquilo que é o centro realmente da nossa relação com Deus, que é o que você falou, né? Uma busca constante por intimidade. É muito assim complexo às vezes que a gente não consegue entender realmente que Deus nos chamou para um relacionamento permanente, diário, cotidiano. Ninguém vai ter um relacionamento com ninguém falando com essa pessoa de tanto em tanto tempo, quando é isso, né? E eu acho que como vieram muitas fórmulas mágicas em algum tempo, pastor, talvez isso tenha... Eu achei engraçado o piquenique, eu fiquei rindo do piquenique. A Bíblia é um modelo, e a Bíblia vai dizer, aí nós prevalecemos sobre essa questão do modismo também, porque é a Bíblia que vai dizer. O problema é de que a maioria dos crentes de hoje, por causa de uma opção pessoal e porque também intimidade gera tempo, eles muitas vezes não conhecem Deus na intimidade. E isso, então, faz com que a vida devocional deles seja bem rasa, bem rasa. Quando entram na profundidade, né, porque é isso que a Bíblia incentiva, de você ter, né, uma aproximação de Deus, né, sabendo de que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam, e isso, então, ser estabelecido de forma privada, de forma pública também, sem hipocrisia, né, com uma postura profética, né? A maneira como você, às vezes, você fala, né, de Deus e com Deus, demonstra se você tem uma postura profética ou não, se você tem um comportamento profético ou não. Né? A maneira como a gente se relaciona com as circunstâncias, né? Porque muitas vezes assim, ó, a gente tem um discurso até de que Deus pode, mas quando a coisa aperta, então somos desafiados, ficamos então intimidados. Achamos então de que aquilo talvez não tenha condições de acontecer, né? Então, quando se tem uma postura profética, quando se tem uma intimidade com Deus, aí a maneira como você se comporta, a maneira como você fala, né, vai mostrar que você tem intimidade com Deus. É claro que tem algumas pessoas que podem forjar isso, mas a máscara cai, né? E aí entra no rol dos hipócritas que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está falando é de que nós, como povo dele, da nova aliança, precisamos ter uma nova postura, né? Os homens que estão agora aqui conectados precisam ter essa nova postura. Eu vou para a presença de Deus, eu vou falar com o meu Pai, que está nos céus. Eu quero e decido santificar o nome dele através da minha obediência, através do meu testemunho, né? Quero fazer diferença nos lugares onde eu estou inserido, né? Venha o teu reino, né? Venha a tua soberania, que sejam transformadas, né? O céu de bronze na minha relação contigo, na igreja onde eu congrego, não é isso? Venha a manifestação dele aonde eu trabalho, né? Aonde eu estou presente. E essas coisas, então, fazer parte do seu dia a dia de busca. E você, então, começa a mudar por dentro, você começa a sentir a presença de Deus te envolvendo. Por isso que se tem um momento de intimidade com Ele, não é? Aí saímos daquela falácia, nós precisamos orar, nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. E passamos, então, a viver de uma forma intensa essa verdade. Deus é Pai, está próximo de mim, eu sou filho dele, eu posso trazer o reino dele para a terra, né? Eu posso obedecer à vontade dele, né? Eu posso receber o maná dele e isso me impactar de uma forma extraordinária, me maravilhar com o recurso que vem da parte dele, né? E isso não ser apenas um discurso, isso ser alguma coisa, porque o maná caía do céu, todo mundo via, né? E ninguém ficava com fome, né? E aí ele vai também estabelecer, então, de que a gente precisa, com a ajuda de Deus, vencer as tentações, prevalecer na batalha espiritual e oferecer o perdão às pessoas que estão à nossa volta que têm nos ofendido.
E isso, então, vai nos mudar completamente, vai dar para nós uma atmosfera diferente, né? E vai mudar até a postura no culto, porque nós não vamos no culto com uma postura de clientes, né? De receber e ser agradado. Mas nós vamos lá para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele pode fazer na vida daquelas pessoas que foram buscá-lo ali, né? A atmosfera muda, a glória de Deus é estabelecida. E essa mudança começa com você individualmente. O que nós estamos falando hoje aqui é de que Deus está chamando você para uma mudança, para uma postura devocional profética, mais ousada. E isso começa com o seu tempo na privacidade, para que quando você tiver a oportunidade de se mostrar publicamente, o que vai sair de você não vai ser hipocrisia, vai ser um relacionamento verdadeiro, impactante, para que, assim, o nome de Jesus possa ser glorificado. Aí é lógico que tem pessoas que forjam isso, que não vivem essa verdade plena. Tem outras pessoas que têm isso na teoria e não na prática, mas o que Jesus está dizendo é que as pessoas que mergulham nisso de uma forma verdadeira experimentam algo tremendo vindo da parte de Deus. Ok? Mais algum comentário aí, Emiliane? A Rose Brasil disse que ela ficou muito emocionada imaginando Deus chamando-a para conversar, porque ele teria algo especial para falar com ela, e que ela sempre imaginava o contrário, ela chamando ele para conversar. Isso aí. Ó, no texto de Gênesis, no capítulo 18, nós podemos perceber, assim, nesse aspecto que eu estou querendo passar para vocês hoje aqui, naquela questão de Sodoma e Gomorra, né, quando entra naquele debate de Deus com Abraão, né, e Deus dizendo, né, vou destruir. Aí Abraão, se tiver tanto, não destrua. Se tiver tanto, ele vai diminuindo, né? E a Bíblia vai dizer que Deus, ele respeita tanto a Abraão aqui, né? No verso 33 fala assim, né? Tendo cessado de falar Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Esse texto me impacta muito. Por quê? Porque o texto vai dizer de que Deus ele só sai daquele lugar ali, né? Claro, de uma forma metafórica, só quando Abraão parou de falar, né? Olha o respeito de Deus, né, para com Abraão. E aí se você tiver oportunidade nessa semana, leia Gênesis, né, a partir lá do capítulo 15, especialmente assim. E você vai ver, então, que Deus chama Abraão para conversar, né, e muitas vezes é Abraão que chama Deus. Então, estabelece a oração como via de mão dupla, ok? E aí eu quero dizer para vocês, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, e para a Igreja Congregacional de Agronomia ser melhor, aperfeiçoar suas virtudes, né, tirar os seus defeitos, a gente precisa ser uma igreja, né, de oração e postura profética. E aí Deus vai arrancar o que precisa ser arrancado e estabelecer o que precisa ser estabelecido. E aí, nessa década, mediante essas crises todas que nós estamos vendo, nós vamos ver a nossa igreja crescer, não apenas em número, mas espiritualidade, força, né? E a glória do Senhor vai ser vista no nome do Senhor Jesus, ok? Eu pensei que hoje também daria para nós conversarmos sobre jejum, mas não vai dar não, porque já são 11h23. A gente deixa, então, para uma próxima oportunidade. Semana que vem, nós teremos uma escola bíblica especial, aquela que divide, né, as salas, né? Conversaremos também um pouquinho sobre a questão dos estilos de personalidade, né? Fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente tem visto até agora. Então, a ideia hoje é para que você possa estar entendendo, né, o que Jesus estava querendo dizer ali no Sermão do Monte. Primeiro, combatendo o desperdício que é fazer uma oração de forma mecânica, de uma forma hipócrita, né, como um mantra.
e depois ele vai estar ensinando a maneira correta de você se portar, de você argumentar na oração, destacando, então, que Deus é o nosso Pai, dizendo, então, de que nós precisamos, por uma ação de obediência, santificar o nome dele, né, para que as pessoas possam saber que a ação dele na nossa vida de verdade faz uma tremenda diferença e que todos precisam de ter esse relacionamento com ele, de que nós somos estimuladores da sua vontade, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, para a gente celebrar, então, de que ele supre a nossa necessidade, né? E nós clamamos, então, pão nosso que cada dia dá-nos hoje, com convicção de que nós não seremos miseráveis, nós não seremos falidos, nós seremos pessoas que teremos o suprimento e que tudo aquilo que o desígnio dele foi estabelecido na nossa vida, ele vai trazer para nós o que for preciso, em nome de Jesus. Vai falar também que a gente deve prevalecer sobre a tentação, sobre o maligno, perdoando a quem tem nos ofendido, né? E isso, então, vai fazer então com que nós possamos ter essa certeza e convicção de que dele é a glória, o poder, para sempre. Amém. Vamos orar, então, nesse momento, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos que toda a passividade na vida daqueles que ainda não tiveram seus olhos espirituais abertos para viver, ó Deus, um tempo, ó Deus, devocional, um tempo, ó Deus, de busca a Deus de forma viva, possa ser liberado sobre essas pessoas hoje, Pai, uma ação sobrenatural, para que eles possam, Deus amado, de verdade estarem vivendo um tempo de qualidade na Tua presença, para desfrutarem, ó Deus, da postura profética, do argumento profético e também, ó Deus, da presença maravilhosa do Senhor no nosso dia a dia. Ó Deus, é muito bom a gente prevalecer sobre as circunstâncias, é muito bom a gente prevalecer, ó Deus amado, sobre as adversidades, mas é sobrenatural experimentar a paz verdadeira, ó Deus, a sua revelação, a sua direção. Então, Pai, tira pessoas da Igreja Congregacional de Agronomia do ativismo, que eles possam aprender aos pés do Senhor e ficar ali, ó Deus, e receber do Senhor a direção para que, ó Deus amado, haja uma mudança real acontecendo nas nossas vidas como igreja. Ó Deus, quebra o céu de bronze. Ó Deus, faça com que haja a manifestação da Tua presença e em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós queremos deixar de lado todo o modismo, Senhor, essas coisas que vêm e vão, mas nós queremos estar fundamentados na Tua palavra, Deus, aprender como Abraão, a Te chamar em determinados momentos, ser chamado pelo Senhor também, que esse mover aconteça de uma forma plena, ó Deus, com a membresia da igreja, Senhor, com muita gente da igreja, que não aconteça apenas com uma pessoa, duas pessoas. Nós precisamos que o Senhor possa estar levantando uma geração profética e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, 19 horas, então, o nosso culto, quer dizer também, às 17 horas o nosso culto, né? Ainda há algumas vagas, para o culto de 17 horas, né? A última vez que eu vi tinha em torno de umas 40 pessoas inscritas, e às 19 horas nós temos o nosso culto presencial e online, e conto com a presença de vocês todos aí, que vocês possam ter um dia profético aí na presença de Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Terminamos aí, né, com chaves de ouro, essa manhã abençoada, a palavra tanto do Rafael e do pastor, que nos edificou tremendamente, amém? Então, como a Miliane falou, no próximo domingo nós estaremos terminando com aquele teste e assim iremos concluir a nossa EBD através do Zoom no próximo domingo. E no dia 5 de setembro, nós vamos começar com a nossa EBD presencial. Vai ter início às 9h30 pontualmente.
Você que está aí com esse desejo enorme de participar presencialmente, você vai preencher o seu link da mesma forma que você faz para participar do culto de domingo à noite. E para aqueles que não poderão ir, nós contamos com você no domingo. Coloque o seu despertador um pouquinho mais cedo, né? Que às 9h30 a live vai começar, através dos mesmos canais, da mesma forma que você assiste a terça-feira, o culto à noite, da mesma forma. Então, nós queremos aí, nesse primeiro domingo, essa lotação total aí, irmãos. Participem da EBD, e você que não vai poder ir realmente, que você possa participar da live com a sua família. Como nós já falamos, a Miliane vai fazer toda essa mediação aí, vai interagir através do chat, através do Facebook, você vai poder estar mandando também as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, vai ser assim também dinâmica, ok? Às sextas-feiras, está havendo o ensaio do coral, às 19h30. Então, você que é do coral, o coral ele também está retornando com as suas participações à noite, que bênção, né? Estamos com saudades, mas você precisa ir ao ensaio. Nossa irmã Meire pede aí a presença de todos às sextas-feiras, às 19h30 na igreja. Ok? Leve sua campanha do quilo. Se você vai hoje à noite, leve, né? Se você ainda não fez essa contribuição esse mês, dá uma passadinha lá na igreja, irmão. Muitas pessoas precisando, né? Não deixe de participar dessa campanha, ok? Então, que Deus nos abençoe nesse domingo. Vamos abrir nossas câmeras e vamos dar aquele tchauzinho para terminarmos a nossa EBD. Ilza! Ó, Dona Ilza aí, ó. Dona Ilza, Deus abençoe. Coisa boa. Sandro também está aí, Marco. Beleza, hein? A Edneia, sempre com a gente. Deus abençoe. Oi, Edneia. A Paula ali, o Fábio ali também, ó. Beleza, glória a Deus. E Deus abençoe, querido. Bom dia, pastor. Bom dia. Paz. Tchau, gente. A paz. Bom domingo. Amém. Amém. Dias.